Nesse vídeo eu quero falar sobre os 4 Cavaleiros do Apocalipse. O Mokushirou no Yonkichi, a continuação de Nanatsu no Taizai. Minhas primeiras impressões sobre a obra até agora. O que estou achando dela? Acho que é um mangá promissor. Tudo depende de como Nakaba vai aproveitar esse universo. De cara tiveram algumas coisas que eu já não gostei, como o protagonista Percival, por exemplo. Não achei muito carismático, e achei muito cópia do Meliodas. Anão, mesma cara, o rosto exatamente igual, só muda a cor do olho, cabelo e penteado. E estão dizendo que ele não vai ser o protagonista, e sim Tristan, o filho do Meliodas. Ou que na verdade os dois serão protagonistas, mas aí piorou, 3 protagonistas com a mesma cara. É extremamente provável que o filho do Meliodas também seja pequeno igual ele. Ele tem o mesmo rosto, então vai ser basicamente um Meliodas de cabelo branco. Vai ser isso. Parece que por algum motivo todos os filhos do Rei Demônio são anões. Meliodas e Zeldris são pequenos, enquanto o Rei dos Demônios é gigante. Isso não faz o menor sentido, mas né. Tinha o Starosa, mas que na verdade era o Mael. Isso explicava porque ele era grande, e Meliodas e Zeldris pequenos. Acho que o personagem que eu mais gostei dos novos personagens apresentados até agora foi Ironside, pai do Percival. Gostei muito dele como vilão. O cara é impiedoso demais. Matou o pai e agora quer matar o filho. Cê é louco. O design da armadura dele também é muito interessante. A armadura dos personagens de Nanatsu no Taizai tem ótimos designs. São designs realmente fora do comum. Não dá para comparar com de outras obras porque é muito criativo. Também tem muitos personagens misteriosos que estão dando o que falar nessa história. Um deles é a Raposa Sim. Quem é essa raposa? A maioria acredita que seja algum personagem que já conhecemos. Muitos dizem que seria Ban, que foi transformado pelo Arthur. Pois Sim significa pecado, e a raposa é vermelha, cor que o Ban mais gosta de usar, então poderia ser ele. Também poderia ser a Merlin. No último capítulo tivemos Merlin ao lado de Arthur, o que poderia já quebrar essa teoria, mas não. Sim poderia realmente ser Merlin, um clone dela, ou talvez ela tenha uma habilidade remota de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, com diferentes formas. Porque se tratando da Merlin, qualquer coisa possível foi nada um exagero. E também tem a possibilidade de ser um personagem novo. Imagina se for um personagem novo, todo mundo vai ficar decepcionado quanto a essa teoria. Mas na minha opinião, sim, é a personalidade boa do Arthur. Talvez Cat assumiu o Arthur. Ou Caos. É Arthur bom, conseguiu se fragmentar e virar uma raposa. Mas acho que faz muito sentido a teoria da Merlin também, pois a personalidade é mais parecida com a dela. Eu não acho que possa ser o Ban, porque o Sim é muito cauteloso e o Ban não é nada assim. Talvez também possa ser o próprio Cat que de alguma forma escapou. Tem várias possibilidades. Mas uma coisa é certa, Nakaba sempre deixa para trás pistas dos plot twists. A maioria é assim. Algum personagem joga no ar alguma coisa ou possibilidade, e depois vai lá e acontece. Nós tivemos breves menções de Dahlia e da Abuso, por exemplo, na história. E agora nesse filme eles vão ser um dos vilões principais, junto com a Divindade Suprema. Eu sinceramente achei um erro esse arco da Divindade Suprema se passar num filme. Porque sinceramente era uma personagem muito importante. Deixar uma personagem importante dessa história para filme, eu não acho muito certo. Para mim isso teria que ter acontecido no mangá. Esse arco tinha que ter se passado antes ou depois dos Reis dos Demônios para encerrar a história. Mas pelo menos vai ter um filme e ela não foi deixada de lado, pois é o que eu temia que acontecesse. O pai de Meliodas, antes de morrer, também disse que uma era de escuridão vai se instaurar por causa da morte dele. Algo assim, eu não lembro exatamente quais palavras ele usou, e que Meliodas devia estar preparado para isso. Meliodas concorda, mas na verdade ele não sabe de porra nenhuma do que está por vir. Essa que é a verdade. Porque o Rei dos Demônios estava se referindo ao caos, a era do caos voltaria. E Meliodas nem sabia que o caos existia até Merlin falar.
questão é... No filme Os Prisioneiros do Céu é falado que um porco era adorado por uma criatura suprema. E essa era provavelmente a Mãe Hawk, que tinha o poder do caos. Nada é por acaso nessa história. Tudo é deixado nas entrelinhas. Meliodas diz que caso Arthur não consiga controlar o poder do caos, Britânia se tornará um inferno. E basicamente é o que nós vemos acontecer em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Arthur virou vilão e agora vai dar ruim. Tem algumas coisas bem interessantes também sobre essa volta do Arthur. Basicamente ele está sentado num trono com as 4 raças, mostrando o sofrimento das 4 raças. E atrás de Arthur está uma sombra dele. Só que aí que tá, não é uma sombra comum, parece uma sombra branca. É uma coisa muito estranha essa questão. Como assim uma sombra branca? Será que isso não representaria a personalidade boa do Arthur? A personalidade boa que está selada por alguma coisa que aconteceu, pelo caos, etc. Pode ser. Está até bem legal essa nova roupa do Arthur. Mas eu fiquei um tanto quanto decepcionado pelo fato de que ele não mudou muito. Eu esperava ver um Arthur jovem, mais imponente, etc. Mas não mudou praticamente nada, cara, nada. Tá o mesmo Arthur adolescente. Mas tá bem mais imponente, etc. Com a personalidade alterada. Como em poucas palavras dá pra perceber. A Excalibur também parece ter sido deixada um pouco de lado. Foi muito falado sobre essa espada durante toda a série. Pra sei lá, ela não ter um papel tão importante e Arthur estar mais no centro. A não ser que ela ajude a manipular o caos ou alguma coisa. Mas não dá pra ter certeza ainda. No próximo capítulo nós vamos ver falar sobre Arthur. O nome do próximo capítulo é Arthur Pendragon, que sairia essa semana. Mas parece que teve algum feriado no Japão, alguma coisa. Infelizmente sai só semana que vem. Os capítulos saem todas as quartas-feiras. Talvez Arthur ainda esteja sem um braço. Parece que não fica muito claro se o braço foi recuperado ou não. Isso está meio que um mistério. Porque ele tem uma capa no lado esquerdo do corpo, né? Foi onde perdeu o braço. E sinceramente fica muito difícil saber se ele recuperou o braço ou não recuperou. Porque tipo assim, a Excalibur era uma espada dita muito forte, etc. Que tinha a alma de todos os lutadores. Isso daria a Arthur a habilidade de usar as técnicas deles. O que seria uma baita vantagem. Só que tipo, o que adianta isso agora? Pra que isso? Com um pensamento ele pode derrotar qualquer um basicamente. Essas habilidades da Excalibur já não servem mais pra droga nenhuma. O nível de poder que ele está. Mas enfim. E se tem algum outro personagem que prometeu fazer merda, esse é Death Pierce. No último capítulo da série, Death Pierce diz que criaria um reino de humanos e só humanos. E agora vemos exatamente isso também nos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Arthur querendo criar um reino só de humanos. Não pode ser coincidência. Com certeza Death Pierce está envolvido nisso e é um dos generais de Arthur. Ou alguma coisa assim. Mas também existe fortemente a possibilidade de estarmos sendo feitos de trouxas. Não podemos descartar isso. Pois em Nanatsu no Taizai foi a mesma coisa. A história fazia parecer que os pecados eram vilões. Não eram. Será que Arthur é mesmo um vilão? De toda forma, estou ansioso pelo que vai sair dessa história. Como eu disse, o próximo capítulo é Arthur Pendragon, o nome dele. Então provavelmente nós vamos ter algumas respostas do que está acontecendo.